Estamos aqui na nossa aula e hoje o tema da aula vai ser a dinâmica mental da ansiedade, né? Um tema que hoje em dia é bem recorrente, né? Alguém aqui tem ansiedade ou sofre de ansiedade? Eu imagino que episódios de ansiedade, eu acredito que provavelmente quase todo mundo aqui já teve. Eu me incluo nisso, né? Agora, crises ou ansiedade generalizada, que são episódios mais intensos, mais prolongados no tempo, mais, como o próprio nome diz, gerais, são casos mais intensos, né? Mas eu imagino que episódios de ansiedade, de ter se sentido ansioso, ansiosa por algum motivo, em algum momento da vida, eu acredito que aqui provavelmente a maioria das pessoas, se não todas as pessoas, já tiveram episódios. E talvez também tenham pessoas aqui que sofram de crises mesmo, assim, de crises prolongadas, sei lá, não é tipo um episódio aqui esporádico, 6 meses, deu outro, ou algum episódio diante de alguma coisa específica que esteja acontecendo na vida, né? Ou mesmo ansiedade generalizada, né? Que é a TAG, né, que se chama transtorno ansiedade generalizada, é que aquela pessoa ela está andando na rua, daqui a pouco ela começa a ter crise de ansiedade e ela não faz a menor ideia do porquê. A TAG ela é tão geral que a pessoa ela praticamente vive em ansiedade, ela vive em estado ansioso praticamente o tempo inteiro. É tão generalizado que a pessoa não consegue traçar uma raiz de uma causa possível, de um evento possível. Ela simplesmente vive em ansiedade. Qualquer coisa, pousou uma borboleta no ombro, pode causar ansiedade nessa pessoa, né? Eu vi que algumas pessoas aqui falaram que eu. Mas vamos lá. Dinâmica mental da ansiedade, né? Como que começa a ansiedade na mente humana? A ansiedade, ela começa através de uma consequência de uma dualidade de prazer e aversão. Vamos começar primeiro com a aversão. Então, o que que acontece quando uma pessoa ela passa por uma situação aversiva, um evento que foi traumático aversivamente, ou seja, que causou desconforto, dor, e nos diferentes níveis de intensidade. Vou dar um exemplo. Vamos supor pegar a Carol aqui. A Carol, ela tem tá no trabalho, e aí um dia o chefe da Carol, a chefa da Carol, pediu um relatório para a Carol. Carol pegou o relatório, fez o relatório, tal, e chegou pro chefe e entregou o relatório. O chefe pegou o relatório e falou assim: Carol, esse relatório aqui tá uma bosta, você é horrível, você não faz um bom trabalho, você é ridículo. E literalmente se esculacha a Carol. E humilha a Carol na frente de todo mundo, na frente de uma reunião, né? Carol apresentou o relatório mensal e o chefe foi e humilhou a Carol. Praticamente, assim, humilhou mesmo na frente de todo mundo. E isso causou dor na Carol, né? Imagina, ser humilhado na frente de várias pessoas, assim, né? Isso foi muito aversivo para Carol. E a Carol ficou com isso na mente, né? Carol não conseguiu, digamos assim, contextualizar, simbolizar, elaborar corretamente essa experiência da humilhação, né? A gente já teve aqui a aula falando sobre a dinâmica do trauma, que fala que eu explico, né, como que o trauma começa na mente. Quem quiser depois dar uma assistida nessa aula novamente, né? Mas aí a emoção foi muito intensa. Carol não conseguiu, não teve ali maturidade, traquejo, intelecto, linguagem, simbolismo para elaborar essa situação, e isso ficou que gravado na mente da Carol. A dor da humilhação, da rejeição. Isso ficou muito impactante no sistema mental da Carol. Carol foi para casa com isso na mente. Tipo, caraca, meu chefe me humilhou. Ah, o que que eu faço agora? Como é que eu evito isso? E, enfim, o que acontece? Vamos dar vamos pegar esse frame, vou pegar esse vídeo e vamos dar
uma acelerada, só para vocês entenderem o contexto. No dia seguinte, Carol dorme e acorda no dia seguinte. E aí, Carol começa a pensar, cara, que eu vou encontrar com o meu chefe hoje de novo. Ele vai me humilhar de novo. Ele vai me pedir o relatório de novo. Ou mês que vem eu vou ter que fazer um novo relatório. E aí a mente da Carol começa a fazer o quê? Começa a calcular. Isso é jogado para a mente secundária, assim, digamos, é jogado para o inconsciente, o qual a mente fica ali calculando como evitar aquela dor de novo. Como evitar aquela humilhação de novo. Isso fica em segundo plano. Carol tá lá, tomando banho, tomando café da manhã, de jejum, se arrumando. Mas a mente da Carol, em segundo plano, tá lá. Eu preciso responder isso no relatório, eu preciso fazer aquilo. Aí, no dia de relatório, eu preciso me vestir melhor, eu preciso usar um perfume melhor, eu preciso dar um presente pro meu chefe. A mente fica lá calculando. Eu preciso começar a chegar mais cedo, eu preciso isso. A mente fica calculando diversos cenários, diversas possibilidades para não ser humilhada de novo. E vamos supor que Carol começa a chegar mais cedo, Carol se veste melhor, ou se veste de acordo com aquilo que ela acha que o chefe gostaria, começa a fazer troca de carro, corta o cabelo, faz várias coisas. E vamos supor que chega no dia seguinte, no mês seguinte, na entrega do relatório, pá, Carol é humilhada de novo. Mais um reforço dessa aversão. E aí a mente da Carol começa a entrar em parafuso, né? Pô, já troquei de carro, já comecei a me vestir de uma maneira que o meu chefe gostaria. Já cortei o cabelo, eu já estou passando perfume. A mente da Carol começa o quê? A ficar mais aceleradamente calculando como evitar essa dor. Muitas vezes, a mente ela pode chegar a conclusões bizarras, que não são raras, mas acontecem muito. Por exemplo, preciso usar mais decote, porque aí meu chefe vai ficar olhando para o meu peito e vai esquecer do relatório. Tem gente rindo, mas isso é real, tá? Eu estou dando o exemplo do chefe, mas muita gente utiliza isso em rede social. Vou ficar aparecendo seminua, seminu, porque aí as pessoas vão olhar para o meu corpo esculpido e elas não vão ver o quão ruim eu acho que eu sou, porque minha mãe e meu pai diziam que eu era. Então, ficar postando fotos seminuas, seminus na internet é uma maneira de evitar de sentir a rejeição paterna ou materna. A mente ela começa a entrar num cálculo compulsivo, que é isso que gera ansiedade por parte da aversão. A ansiedade nada mais é do que uma mente calculadora compulsiva tentando planejar, tentando calcular como que ela faz para não sentir aquela aversão de novo. E Carol pode até mudar de trabalho. Se a Carol não limpar esse inconsciente, esse subconsciente que foi condicionado a agradar o chefe para não ser humilhada, não adianta mudar de trabalho e mudar de emprego. Carol vai continuar levando esse mesmo condicionamento para onde ela for. E se Carol não olhar para isso, fazer terapia, meditação, autoconhecimento e tudo mais para entender essa dinâmica que está acontecendo dentro dela, que foi gerada por essa humilhação inicial do chefe, ela vai generalizar isso não apenas pelo chefe,
Mas ela vai levar isso, por exemplo, para todos os homens. Carol vai começar a achar que ela tem que agradar todos os homens que aparecem na vida dela para ela não ser humilhada. Daqui a um tempo, por exemplo, se a Carol ela não olhar para essa humilhação inicial, o que vai acontecer, por exemplo, é que ela vai achar que ela vai começar a entrar como eu posso dizer, numa rebeldia, assim, digamos, mas não rebeldia no lado bom da coisa, mas a rebeldia numa violência contra os homens. Quem são esses homens que têm que dizer o que eu tenho que fazer? E às vezes não tem homem dizendo, não tem nenhum homem dizendo o que ela tem que fazer. Mas o chefe está lá na mente dela dizendo o que ela tinha que fazer. Não estou dizendo que Carol não tem os motivos dela. Existiu ali um trauma de humilhação. A questão é, se isso não for observado, esse trauma não for purificado, descondicionado, assim, digamos, isso vai gerando cada vez ansiedades mais intensas. Os transtornos de ansiedade vão ficando cada vez mais intensos. E isso, claro, a ansiedade, eu posso dizer que ela é como se fosse um sintoma, uma consequência de diversas dinâmicas emocionais e psicológicas. Por exemplo, dependência emocional pode causar ansiedade. Praticamente, pessoal, qualquer evento traumático pode causar ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade é o sintoma da mente calculadora compulsiva. A ansiedade é o quê? É a mente em segundo plano lá. Você vai daqui ao trabalho imaginando N cenários, N possibilidades. Ah, se meu chefe falar isso, eu tenho que responder aquilo. Se minha mãe mandar mensagem tal, eu tenho que responder aquilo. Se meu pai falar isso, eu já respondo aquilo. E a mente fica... Eu estou falando aqui de um evento traumático na vida da Carol, que foi o chefe humilhar ela. Mas quantos eventos traumáticos a gente já não passou na nossa vida que a gente está preso e que a nossa mente está ali calculando? É o pai, a mãe, a Maria, é o marido, é a esposa, é o chefe, sei lá, N coisas que né, nessa sociedade globalizada que a gente vive. Qualquer trauma pode se tornar um quadro ansiolítico. Essa é a parte da aversão. A mente calculadora compulsiva que vai tentar calcular formas de não repetir a experiência aversiva novamente. Ela se fixa na experiência aversiva, calculando para não repetir aquela experiência novamente. Porém, tem um outro lado da ansiedade, que é pouco discutido, mas é muito amplo, acontece muito. Geralmente, a ansiedade, as pessoas sempre se prendem em quê? Em aversão, a dor, sofrimento. Mas existem outros fatores traumáticos, que eu também já falei aqui, em outras aulas, da ansiedade, que é o prazer. Tem pessoas que passam por situações prazerosas que às vezes são muito intensas, ou a pessoa está num sofrimento existencial muito grande e aí ela vive uma situação prazerosa que às vezes nem é tão intensa, mas para ela que vive em sofrimento existencial é intenso diante dos parâmetros psicológicos daquela pessoa naquele momento, que o prazer também pode ser traumático. Qualquer experiência que cause uma emoção intensa, que a pessoa não consegue elaborar, simbolizar, racionalizar, ou seja, não consegue dar um sentido subjetivo para aquela experiência objetiva. Por exemplo, uma criança que é espancada pelo pai de cinto, sei lá, 3 anos, 2 anos. Pô, a criança não tem capacidade intelectual e linguística de simbolizar o que está acontecendo, porque o pai está pegando uma cintada dali na cabeça, no corpo da criança. A criança não tem capacidade intelectual ali para fazer isso. Então, isso se torna um trauma. A criança não vai pensar, pô, meu pai realmente ele chegou em casa estressado, né? Coitado. Ela não tem como. Isso vai ficar traumatizado na mente daquela criança e na vida adulta ela vai ter que voltar aquilo ali na vida adulta
em terapia, meditação, arte-terapia, ou qualquer coisa que cause essa regressão mental, para ela ter que ressimbolizar aquilo, para ela dar uma direção àquilo. Com o prazer é a mesma coisa. Uma coisa que não se discute hoje em dia e que é muito importante é a idade que as crianças hoje em dia estão começando a ter vida sexual ativa. Na minha época, as pessoas, né, começavam a ter vida sexual a partir dos 16, 17, 18 anos, na minha época, tá? Era o mais comum. Raras das pessoas que começavam lá aos 14, 15. Geralmente, pelo menos na minha época, talvez as pessoas mais velhas aí seja até mais tardio do que isso, tipo 20 e poucos anos. Mas na minha época, a partir dos 16 é o que começava a acontecer, né? 16, 17, 18 e tal. Hoje em dia, as pessoas já estão começando a ter vida ativa aos 11 anos, 12 anos. Ou seja, para vocês terem uma noção, o corpo físico, de uma maneira geral, o homem, por exemplo, ele só começa a ter ejaculação a partir dos 14 anos, mais ou menos. 13, 14 anos é que o homem... 12, 13, 14, mais ou menos nessa idade. Que o homem começa... os testículos, né, o aparelho reprodutor está apto, assim, digamos, está desenvolvido fisiologicamente falando para ter ejaculação. E existem crianças hoje em dia que estão tendo vida ativa sexualmente a partir dos 11 anos, 12 anos. Eu sei disso porque eu leio muito, converso muito com pessoas e eu estou recebendo cada vez mais relatos de pessoas entrando, começando a ter vida sexual ativa, né? Tipo assim, teve uma vez ali, aconteceu, não, é tipo, começando a namorar e ter vida ativa sexual mesmo, sabe? E eu fico pensando, será que essas crianças, elas têm capacidade cognitiva, intelectual de racionalizar subjetivamente esse prazer sexual? Eu me faço essa pergunta. Um dia eu vou querer, é porque eu não tive essa oportunidade. Mas se um dia eu tiver, eu vou conversar com uma criança ou uma pessoa mais velha que tenha tido essa experiência, que eu considero ser muito cedo, para entender melhor a psique dessa pessoa nessa época. Mas eu fico me perguntando, será que essas pessoas, essas crianças, têm capacidade intelectual de simbolizar essas experiências de prazer sexual nessa idade? Não sei. Não vou dizer nem que sim, nem que não. Vou botar um não sei, vou botar um ponto de interrogação. Para a gente começar a nossa discussão no sentido de se a gente vive uma situação de prazer muito intensa e a gente não consegue, mesmo na idade adulta, não consegue intelectualizar, dar uma direção a esse prazer, isso se torna traumático também. E a mente vai ficar ali compulsivamente calculando o quê? Como eu repito esse prazer. Muitas vezes o que acontece, vamos supor, a criança nasce numa família desajeitada, para não dar outros nomes aqui. Nasce numa família desajeitada, numa família sem afeto, numa família sem amor, sem carinho, sem acolhimento, sem segurança emocional. E aí essa criança vai crescendo, se torna adolescente, chega na idade adulta, na idade de namorar, por exemplo, ela conhece uma pessoa que chega para ela e fala assim: nossa, você é bonita, você é bonito. Cara, essa pessoa, ela nunca teve esse prazer na vida de ser reconhecida, de ser vista. Não estou falando nem de elogiada, mas de ter a existência dela validada. Tipo, não é que essa pessoa me chamou de bonita, essa pessoa está me vendo. Isso não são casos raros, não, tá, pessoal? Isso eu estou percebendo que são casos cada vez mais corriqueiros. Principalmente com o advento da tecnologia, celular, rede social, etc., isso está se tornando cada vez normal.
entre adolescentes, de chegar em consultório, numa roda de conversa, que eu ouço muito, e falar esse tipo de situação. Não assim tão diretamente, mas através das entrelinhas de atos falhos e tudo mais, a pessoa chegar e falar, tipo, caraca, primeira vez que eu estou me sentindo visto. Outro dia eu estava passando na rua, tinha uma mulher amamentando o filho com o celular na outra mão. Você amamenta numa mão, o celular na outra. Ou, por exemplo, enfim, eu acho que imagino que a partir daí vocês possam ter vários exemplos sobre isso. Uma coisa que eu já vi também na igreja messiânica, uma vez eu tava, minha família, né, cresci na igreja messiânica, e uma vez eu tava passando assim num evento desses de jorei, e tinha uma pessoa ministrando jorei e com a outra mão no celular. Eu falei assim, será que é a luz que está passando pela mão dessa pessoa aí? Vai dependendo do que ela está vendo no celular, né? Imagina, a pessoa está no celular vendo pornografia ou vendo tragédia, e no outro ela está, sei lá, aplicando reiki. Um negócio meio estranho, né? Mas, enfim, eu estou percebendo que isso é um discurso que está se tornando cada vez mais normal. As pessoas estão cada vez se sentindo menos vistas. Quem é que já viu o filme Avatar? O primeiro? Quem é que já viu? James Cameron. Muito bom esse filme, adoro. Já vi algumas vezes. Eu gosto muito da frase que o James Cameron trouxe para o filme de I see you, eu vejo você. E aí tem até uma conversa no filme que eles ficam discutindo, tipo, não é eu tô te vendo com os olhos, eu vejo o seu interior, eu vejo o seu ser mais profundo, eu vejo você não com os olhos, eu vejo a sua existência, eu valido a sua existência, eu tô te vendo como um ser humano, com tudo que existe dentro de você. I see you, eu vejo você. Eu acho essa frase muito profunda quando a gente começa a filosofar sobre ela, eu vejo você. E o que acontece? Hoje em dia, as pessoas estão cada vez se sentindo menos vistas, porque as relações sociais estão cada vez mais virtuais. E por incrível que pareça, assim, as facilidades, claro, por exemplo, a gente está tendo essa aula porque tem a internet, né? Tem o virtual. Mas eu estou percebendo que o desequilíbrio do virtual está fazendo as pessoas se sentirem cada vez menos vistas, validadas, reconhecer a sua existência reconhecida. Tipo, cara, essa pessoa está me vendo. E o que acontece nas relações? A pessoa chega e fala, você está bonita hoje. A pessoa se apaixona. Caraca, essa pessoa falou que eu tô bonita, ela tá me vendo. É sério. Tipo assim, você olhar no olho de uma pessoa, eu sou uma pessoa que quando eu falo, eu gosto de olhar no olho. Mas a Manu fala que eu tenho um olhar muito. Como é que você fala? Sei lá, as pessoas não gostam muito de olhar nos meus olhos, porque parece que causa algum desconforto, eu não sei por quê. A Manu fala que quando eu fico olhando no olho, parece que eu estou encarando. Mas eu não estou encarando, eu só estou olhando no olho, sabe? Mas eu percebo que as pessoas, quando falam comigo olhando no olho, elas se sentem muito, não sei, sabe? Como se tivessem, sabe? Tipo, ele tá me vendo de verdade, sabe? Então, eu não quero muito que ele desculpa muito quem eu sou, não, sabe? E aí acaba que eu olho, eu converso com a pessoa, eu não olho muito no olho, olho para cima, olho para o lado, sabe? Para não deixar a pessoa desconfortável. Mas eu tenho percebido hoje que as pessoas estão se apaixonando cada vez por motivos mais fúteis, ou, sei lá, por cada vez mais migalhas. Onde que a ansiedade entra nisso, Henrique? Eu lembro que antigamente, para você se apaixonar por uma pessoa, cara, a pessoa ela tinha que ser, tipo assim, magistral, sabe? Era muito mais raro as paixões acontecerem de uma maneira geral, porque a gente tinha outras maneiras de prazer nas relações, nas amizades, nas famílias. Mas como as famílias estão cada vez mais disfuncionais, desestruturadas, estão cada vez mais ausentes afetivamente,
As amizades também verdadeiras são cada vez mais rasas, mais líquidas, né? Como dizia o Bauman, que hoje em dia você pode, por exemplo, estar conversando com um rapaz ou com uma moça, saindo com ela, tipo, conversa todo dia. Isso são relatos que eu recebo assim, quase que diariamente. Tipo, tô há um mês com a pessoa. E você tá, tipo, você conversa todo dia com a pessoa. Você tá há um mês com a pessoa e você conversa todo dia. A pessoa já conheceu tua família, a pessoa dorme na tua casa, tu dorme na casa da pessoa. Vocês estão há um mês juntos, vivendo tipo uma relação. E daqui a pouco, sei lá, a pessoa recebe uma mensagem de um outro homem ou de uma outra mulher e acaba essa relação de um mês como se nada tivesse acontecido. Ah, não, tipo assim, o outro rapaz mandou uma mensagem, assim, achei ele mais atraente. Pô, mas e esse aqui? Ah, não, esse aí a gente conversou, falei para ele que não, nada a ver e tudo mais, e segue o jogo. Ah, é líquido, né? Tipo assim, você vive ali uma relação intensa durante um mês, todo dia, dorme na casa, conhece família, e dorme na mesma cama, e toma banho junto, divide várias intimidades. E aí, simplesmente, sei lá, um outro homem, uma outra mulher manda mensagem, como se nada tivesse acontecido. Não tem um mínimo de remorso, assim, tipo. Mas, e aí a outra pessoa ficou chateada, não sei. Não perguntei. Eu nem sabia. Onde que a ansiedade entra nisso, no sentido de prazer? Hoje em dia, pessoal, basta um mínimo de prazer que as pessoas elas já traumatizam. Eu percebo hoje que o ser humano está tão condicionado a pequenas doses dopaminérgicas, dopamina é o hormônio do prazer. As pessoas hoje em dia elas estão tão habituadas a, a pequenas doses dopaminérgicas diárias para esquecer dos traumas aversivos que qualquer coisa que suba um pouquinho na linha do prazer, assim, tá aqui, ó, o prazer, pequenas doses dopaminérgicas, qualquer coisa que faça assim, uma curvinha para cima, as pessoas já traumatizam com prazer. E o que acontece quando uma pessoa traumatiza com prazer? Ela vai ficar querendo repetir daquele mesmo prazer. Pessoal, isso inclusive serve para alimentação, que é a coisa mais básica na vida de um ser humano, que é comer, se alimentar, né? Ele reenergizar o corpo, se torna uma situação ansiolítica. A pessoa ali está sentada na cadeira e ela está, tipo, tendo crise de ansiedade, porque ela quer almoçar. Ela está ali, tipo, 11 horas. Ela vai ter crise de ansiedade de 11 a meio-dia, que é quando ela vai poder comer. Até mesmo a alimentação hoje, o prazer degustativo, se transformou em um fator ansiolítico. Isso significa o quê? Como que a humanidade, hoje em dia, não está sabendo lidar com prazer. Prazer também é ansiolítico. Sei lá, vamos supor aqui, vamos pegar um outro exemplo, vou pegar aqui a Jéssica. Jéssica, sei lá, beijou queria muito ficar com um rapaz. Jéssica já estava de olho no rapaz, ó. Jéssica, se você por acaso for do campo homoafetivo, você me avisa, tá? Que não é rapaz, é moça. Tá? Jéssica estava lá olhando de olho no rapaz, já tinha, sei lá, desde o ensino médio. Jéssica tá na faculdade. Mas desde o ensino médio, a Jéssica estava de olho no rapaz. O rapaz nunca notou para ela e tudo mais, mas aí, uma vez se encontraram numa festa, começaram a conversar, a trocar ideia, que não sei o quê, papo vai, papo vem. E aí o rapaz xingou na Jéssica, falou assim: pô, Jéssica, e aí, né? Vamos lá no Rally Rola, no Pimba Pimba. E aí, Jéssica, tipo, bora? Pô, é hoje? É hoje que eu coloco meu sonho para jogo, né? Desde adolescente. E aí foi uma noite tão legal para Jéssica. Foi um negócio assim tão gostoso, foi um negócio assim surreal, transcendental de prazer.
Foi uma dose de prazer tão grande para a Jéssica que no dia seguinte a Jéssica acorda ansiosa. Quando que eu vou ter esse prazer de novo? E aí manda mensagem pro rapaz. Aí o rapaz nem tchum pra Jéssica. Jéssica começa a entrar em crise ansiolítica. Jéssica começa a ter ansiedade. Quando que eu vou ter esse prazer de novo? Aí manda mensagem a semana toda pro rapaz. O rapaz, não, hoje não dá, amanhã não dá, que não sei o que, não sei o que lá. E aí, Jéssica, não, mas eu preciso sentir esse prazer de novo. E aí, o que acontece com Jéssica? Jéssica começa, tipo, a calculadora compulsiva começa. Tá, 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 tá. Ah, mas eu não tenho esse rapaz, mas eu tenho aquele outro. Ah, mas aquele outro, não sei o quê, mas tem aquele outro lá. E se eu me vestir assim, será que ele vai me querer? E esse outro, como e vai a calculadora. Tá, 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 tá. Sexo, comida, compras. Como o sofrimento existencial humano hoje em dia é muito intenso, pessoal, hoje o sofrimento existencial humano é um dos piores da história humana, por incrível que pareça. Eu nunca vi uma humanidade sofrendo existencialmente e tanto quanto a gente vê atualmente. E o que é esse sofrimento existencial? É o sofrimento de eu não sei quem eu sou. Frequentemente, quando eu falo sobre propósito, quando eu falo sobre profissão ou assuntos assim, as pessoas elas não fazem a menor ideia dos seus próprios talentos. Eu postei uma coisa sobre o último post que eu fiz sobre servir, né? Que o propósito está muito mais ligado a dar do que receber e tudo mais. Uma pessoa me mandou mensagem, falou: Henrique, como que eu posso servir? Eu falei assim, eu falei para ela, eu tenho certeza que você, com certeza, tem várias coisas que você pode impactar a humanidade com várias coisas boas que você tem. Aí a pessoa respondeu, eu não faço a menor ideia. Isso não é um sofrimento existencial? Eu quero servir a humanidade, mas eu não faço a menor ideia do que eu sou capaz de fazer. Eu não tenho a menor ideia dos meus valores, dos meus talentos, no que eu sou bom, no que eu sou boa. As pessoas não fazem a menor ideia de nada sobre si hoje em dia. Por quê? Porque antigamente as pessoas tinham muito mais tempo livre do que tem hoje em dia, de uma maneira geral. As pessoas antigamente, por exemplo, na década de 1900, era muito comum você ir na praça e ficar sentado na praça olhando nada. Esse ócio criativo não existe hoje em dia. As pessoas hoje em dia nunca estão não fazendo nada. Não existe hoje em dia mais tédio. Não existe mais ócio criativo. As pessoas estão sempre fazendo alguma coisa. Quando não estão no celular, estão no computador. Quando estão no computador, estão no Netflix. Quando não estão no Netflix, estão no Disney Plus. Quando estão no Disney, na série, estão no filme. Quando não estão no filme, estão no Instagram. Quando não estão no Instagram, não estão no WhatsApp. Quando não estão no WhatsApp, estão no joguinho. Quando não estão no joguinho, estão... Juro pra você. Hoje, por exemplo, a Manu não gosta que eu faça isso, mas eu faço muito. Eu fico observando o celular de todo mundo enquanto eu estou no transporte público. Mano, não dá esporro quando eu faço isso, mas eu fico olhando. E hoje, hoje eu estava indo para a faculdade, eu estava no ônibus, né, para pegar o metrô, e eu fiquei prestando atenção na tela do celular de uma menina que estava sentada bem na minha frente. Então ela não conseguia me ver, estava safo. Eu fico só de rabo de olho. E juro a você, do trajeto do ônibus onde eu peguei até o metrô, que geralmente dura uns 10, 15 minutos, ela entrou em 5 aplicativos diferentes. Ela estava quando eu olhei pela primeira vez, ela estava no Messenger do Instagram, aí ela foi para o Instagram, viu os stories, viu umas publicações. Saiu do Instagram, entrou no WhatsApp, viu lá as conversas, respondeu 2, 3 conversas. Aí fechou o WhatsApp, abriu o Facebook. E aí fechou o Facebook, abriu, não sei, e abriu. E tipo assim, você olhava a tela do celular da menina, era só aplicativo. Aí Snapchat, TikTok, e Kawaii, e Instagram, WhatsApp, ela simplesmente ia saindo de um para o outro. Tá, 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 tá. Eu saí do ônibus, ela estava lá ainda. Quem é que hoje em dia senta no ônibus, tipo, fica olhando a paisagem? Não fazer nada. Não existe mais isso hoje em dia, né? Isso faz com que o sofrimento existencial humano aumente.
Porque o ser humano nunca está pensando sobre ele mesmo. Quem é que está fazendo isso? Está no ônibus e está aproveitando o tempo para olhar a paisagem e refletir sobre a paisagem, e sobre si mesmo na paisagem, e fazer a svadhyaya, a autoanálise, aproveitando o tempo livre, o ócio, para pensar sobre si, sobre suas questões, como se comporta diante das questões, como reage diante das questões. Quem é que tira hoje em dia, sei lá, 1 hora do dia que seja para fazer isso? Nem que seja nas aulas de yoga que eu dou 5h30 da manhã, que a gente aproveita as aulas de yoga para a gente entender o nosso próprio raciocínio, comportamento, as nossas reações diante dos confortos e dos relaxamentos físicos. Quem é que faz isso hoje em dia? Então, o sofrimento humano hoje em dia, o sofrimento existencial de eu não faço a menor ideia de quem eu seja, hoje em dia está num nível absurdamente alto. As cobranças familiares, profissionais, estão cada vez maiores. Antigamente você podia ser só médico, só engenheiro, só advogado, só dona de casa, só, sei lá, você podia ser só isso. Hoje em dia você não pode mais ser uma coisa só, você tem que ser uma cacetada de coisa ao mesmo tempo. Você tem que ter 1001 funções. Você tem que ser mãe, pai, e ao mesmo tempo ser advogado, influência digital, e postar, e não sei o quê. Hoje em dia você tem milhares de atribuições. A gente tem cada vez mais responsabilidades e coisas e tal, aqui, mais coisa que a gente tem que ser mais e mais e mais e mais. Quando que o ser humano para ter ócio criativo? Para pensar sobre si? Pensar suas relações? Como reage, se comporta nas relações, no trabalho, nisso, naquilo? O que eu sou bom em fazer? No que eu deveria estar fazendo agora que não estou? O que me incomoda, o que me dá prazer, o que eu gosto, o que eu desgosto? Isso faz o sofrimento existencial se alastrar. Quanto maior o sofrimento existencial, pessoal, qualquer prazer é como se fosse o suprassumo da felicidade. Uma pessoa que vive no sofrimento existencial, cheia de traumas da infância, adolescência e etc., qualquer prazer, o mínimo que seja, é traumático. Por incrível que pareça, hoje eu percebo que as pessoas não sabem lidar com prazer. As pessoas não sabem lidar com, por exemplo, postar uma foto no Instagram legal, teve umas curtidas, uns comentários, teve uma troca legal. Ok, maravilha, beleza. Foi uma experiência legal. Não, preciso de mais. Mais foto, mais corpo, mais bunda, mais peito, mais carro, mais dinheiro. As pessoas não conseguem, hoje em dia, ter autocontrole com o prazer por conta da quantidade de sofrimento existencial que você tem hoje. Qualquer prazer, qualquer vista, é motivo de paixão. Você dá bom dia para uma pessoa que sofre existencialmente, que nunca foi visto na vida, a pessoa se apaixona por você. É sério. Se você está no sofrimento existencial e você come, sei lá, um prato de arroz com feijão, a pessoa se vicia na comida. Por que as pessoas hoje em dia estão tendo tão baixo autocontrole com prazer? Se tornando cada vez mais ansiolíticas com situações de prazer por conta do sofrimento existencial. A pessoa não tem capacidade ali intelectual e emocional de simbolizar subjetivamente um prazer que ela vive. As pessoas hoje em dia estão perdendo a capacidade simbólica de simbolizar um prato de comida. Tipo, legal, a comida foi gostosa. Beleza. Até a próxima refeição. Canso de conversar com pessoas que estão almoçando e já estão pensando no que vão comer na janta. É sério, a pessoa está ali comendo o almoço. Não, mas de noite a gente vai lá e vai comer um hambúrguer. Eu falo, mas nem acabou o almoço ainda. Juro pra você, a pessoa está comendo. E a pessoa já está ali, ó, calculadora compulsiva, tac, 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 no jantar. Calculando onde ela vai jantar, que horas que ela vai jantar, o que ela vai jantar, quem ela vai levar para jantar, que eu não sei o quê. E a pessoa está almoçando.
A pessoa ali, sei lá, está saindo com a pessoa, ele teve uma noite de amor, teve uma noite de prazer, uma noite de sexo. A pessoa está ali na relação, e ela já está pensando na próxima relação. E a pessoa não consegue vivenciar o prazer de uma relação já pensando, porque já está pensando na próxima. E não consegue simbolizar nem essa. E nem vai simbolizar a próxima. E a calculadora compulsiva fica ali, tac, 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 comida, sexo, compras, e dinheiro, tac, 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 e de like, e comentário, tac, 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 como que eu vou conseguir mais like, mais comentário, mais prazer? O que a pessoa está pensando? Mais prazer, mais prazer, mais prazer, mais prazer. Ansiedade nada mais é do que uma mente calculadora compulsiva tentando ou descontroladamente evitar uma dor, uma aversão de acontecer novamente, ou de repetir um prazer. Quanto mais imaturo for um ego, mais a pessoa vai ficar presa na parte da aversão, porque essa pessoa ela não consegue ter autonomia. Por exemplo, deu o exemplo da Carol, que levou uma humilhação do chefe. Um ego maduro vai fazer o quê? Vai para. Eu não vou ficar nesse emprego, vou arranjar outro emprego, sei lá, vou fazer qualquer outra coisa. Vou arranjar outro emprego, vou estudar, vou. A pessoa começa ali a o quê? A arranjar formas de não vivenciar mais aquilo. Eu não quero vivenciar isso. Um ego maduro, quando ele passa por uma situação que ele sabe que ele não tem que passar por aquilo, que ele não quer passar por aquilo, ele não fica tec, 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 como evitar isso. Ele fica, o que eu preciso fazer para sair daqui? Eu não quero vivenciar isso na minha vida. Mas ele não fica preso à situação. Ele vai visualizar a solução da situação. O ego imaturo, ele vai tentar o quê? Fugir da situação. Enquanto o ego maduro vai tentar resolver a situação. Por isso que ego maduros não tem ansiedade. Por quê? Porque a mente se volta para a resolução. Ou seja, visualizou a solução, já começa a agir diante daquilo. E resolve a situação. Enquanto que o ego imaturo vai ficar ali, tac, 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 querendo fugir. Ele não quer resolver, ele quer fugir. E quanto mais ele tenta fugir, mais ele se prende. Quanto mais uma pessoa tenta fugir de uma aversão, mais ela se enreda na aversão. Porque está tudo dentro da mente. Como é que você vai fugir de uma coisa que está dentro da tua própria mente? Não dá. Quanto mais a gente resiste a uma experiência na mente, mais aquilo persiste na nossa mente. Quanto mais a gente tenta fugir de um conteúdo mental, mais a gente está energizando esse conteúdo mental. Quanto mais a gente tenta esquecer uma coisa, mais a gente lembra daquilo. Se forçar a esquecer uma coisa é uma lembrança constante. Porque você precisa lembrar daquilo para tentar se esquecer daquilo. E isso se torna cada vez mais energizado psiquicamente na mente, porque você vai dando cada vez mais atenção àquilo. Ah, eu quero esquecer meu ex. Só que para você esquecer seu ex, você tem que lembrar do seu ex. E aí o seu ex fica ganhando mais força na tua mente. Então, como que resolve isso? Resolução. A mente do ego maduro vai começar o quê? Tec, 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 para resolver e não para fugir. E aí a Carol vai fazer o quê? Beleza, eu preciso o quê? Preciso arranjar um novo emprego? Preciso do quê? Começar a mandar currículo? Mas preciso começar, sei lá, vou fazer uma faculdade nova, vou fazer um curso novo, vou mudar de área, não sei. Cada pessoa vai, né, começar a pensar de ver resoluções de acordo com o seu momento de vida, né? A pessoa vai começar a pensar em resoluções. Pode ser que a Carol pense numa forma, comece a implementar uma forma, e no meio do caminho perceba, não é muito bem por aqui. Ok. A questão não é acertar, a questão é começar a buscar soluções. Pode ser que uma solução, no início, dê certo, depois pare de dar certo. Ou, tipo, achou que fosse dar certo, mas tem que mudar certas formas de mudar aquilo ali, ou implementar, ou mesmo mudar de rota. Mas a pessoa, o ego maduro, começa o quê? Ele começa a produzir criatividade.
não para fugir, para resolver. O ego maduro, ele não foge da situação. Ele encara. Meu chefe, sim, me humilhou, foi horrível, ele é um belo de um babaca. Mas eu estou aqui. Preciso do dinheiro, preciso do salário, beleza, é isso. Mas como é que eu posso resolver isso aqui? E a mente vai começar, tec, 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 para resolver. E por que não entra em ansiedade? Porque a pessoa está agindo para solucionar e não para fugir. Por quanto mais você foge, mais você vai precisar fugir. Quanto mais você soluciona, menos você precisa solucionar. Quanto mais você soluciona uma situação, a tua mente volta para o silêncio, porque solucionou. Quanto mais uma pessoa tenta fugir, mais ela vai precisar fugir. Porque aquilo vai ficando mais energizado. Então você precisa fugir uma vez. Daqui a pouco você precisa fugir duas. Daqui a pouco precisa fugir 4, 8. E vai assim geometricamente. Quando você soluciona, pum, solucionou, beleza, volta para o silêncio. Quando se trata do prazer, quanto maior for o sofrimento existencial de uma pessoa, mais ela se perde no prazer. Quanto mais uma pessoa não sabe quem ela é, mais ela sofre existencialmente, mais ela não sabe lidar com o prazer, mais ansiedade em relação à busca por prazer. Muito se fala, né? As pessoas hoje em dia estão viciadas em celular, viciadas em rede social e etc. Mas muito desse vício em rede social é sofrimento existencial. A pessoa encontra na rede social uma forma de aliviar o seu sofrimento existencial. Eu não sei quem eu sou, mas se eu posto uma foto tal, as pessoas me elogiam. Então, eu ganho validação existencial pelo olhar do outro. Só que qual é o problema? Eu vou sempre precisar do olhar do outro. Eu vou sempre precisar cada vez mais do olhar do outro. A pessoa ela não olha para si, ela não volta a atenção, a energia psíquica para dentro de si. Ela traz o olhar do outro para dentro de si. Ela vai precisando cada vez mais, né? Na aversão é fugir, no prazer é o encontro. Eu preciso de cada vez mais. Eu preciso trazer cada vez mais. Na aversão é eu preciso o quê? Fugir cada vez mais. No prazer é eu preciso trazer cada vez mais. Tanto fugir quanto trazer são fatores ansiolíticos. A pessoa que está aí em sofrimento existencial e ela recebe um comentário, e isso dá um prazer, eu preciso de 2 comentários. Eu preciso de 4. Eu preciso de 8. E tem pessoas que a mente fica ali, tec, 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 que chega no cúmulo do ridículo na rede social para ganhar um like, um comentário, para ser visto, para ter 5 minutos de fama, para ter o que for. Né? Chega no cúmulo do ridículo. Muitas vezes, a ansiedade da aversão e a ansiedade do prazer se misturam. E aí formam, pessoal, uma teia psicológica. Quando a pessoa chega para fazer terapia, é um fuzuê, assim, sabe? Você olha, você abre a psique da pessoa, você olha e fica assim, gente, por onde que a gente começa? Deixa a pessoa falar, vamos ver aí, sabe? Quais teias que a gente consegue aí, os nós que a gente consegue ir desfazendo, porque muitas vezes a aversão e o prazer se confundem. Muitas vezes a pessoa ela entra em sofrimento existencial por conta de um trauma aversivo. E ela encontra na rede social uma maneira de receber prazer para aliviar a aversão. Então, o like, o comentário, a fama, etc., vai aliviar a ansiedade. Olha que coisa interessante. A ansiedade aversiva. Então, ela encontra na ansiedade do prazer uma forma de aliviar a ansiedade da aversão. E olha a confusão que não vai causar.
A pessoa tem ali uma ansiedade aversiva. Fugir, por exemplo, da rejeição dos pais, da cobrança dos pais, ou, sei lá, de coisas aversivas que aconteceram na infância. Essa pessoa, para fugir da ansiedade de tec, 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 tipo, preciso do afeto dos meus pais, não consigo o afeto dos meus pais, o que eu preciso fazer para ganhar afeto dos meus pais, o afeto dos outros, ser bem vista pelos outros, bem visto pelos outros, tec, 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 tec. Essa pessoa, ela vai buscar uma forma de prazer para aliviar esse sofrimento, esse sofrimento psíquico que causa o sofrimento existencial. E ela vai encontrar no prazer uma forma de aliviar isso. Ou seja, ela vai fazendo assim com ansiedade, sabe? Vai fazendo tijolos, muros de ansiedade. Aí daqui a pouco acontece TAG, transtorno de ansiedade generalizado. É prazer, é aversão, é o que quer que aconteça, ansiedade. A pessoa está tão murada de ansiedade que qual é a base? De onde começa? Mas a menor ideia. A pessoa come um prato de comida já está ansiosa pelo próximo. A pessoa vai andar na rua voltando para casa já começa a ter ansiedade porque vai encontrar com o marido, com a esposa. E aí encontra com o marido, com a esposa que já vai ter... A pessoa vai murando a ansiedade. Porque ao invés de autoconhecimento, autoanálise, começar a observar a si, meditação e tudo mais, ela simplesmente vai arranjando bandalha. Bandalha não, como é que é? Não é bandalha, é meio que um jeitinho brasileiro de lidar com as questões internas, né? Vamos fazer né? Você pega um fio, vai colocando no outro, não é bandalha, gambiarra. Gambiarra, é isso. Vai fazendo gambiarra psicológica, sabe? Tô com um problema aqui. Bota prazer. Mas nem o prazer gera ansiedade, que vai gerar outro sofrimento. Então, bota mais prazer. E a pessoa vai fazendo várias gambiarras psicológicas. Cara, a quantidade de pessoas que fazem gambiarra psicológica é um negócio surreal. Assim, juro pra você, brasileiro tem um povo que tem que ser estudado. Em todos os sentidos. A pessoa faz gambiarra elétrica e faz gambiarra psicológica também. O brasileiro é um dos povos mais criativos que eu já conheci. Juro pra vocês. O brasileiro é um dos povos mais criativos. Eu já viajei para alguns países. Eu nunca conheci um povo tão criativo quanto o brasileiro para resolver situação. Que, na verdade, não resolve nada, né? Vai na gambiarra, no jeitinho. Mas o povo criativo. Outro dia, eu vi que a pessoa pegou... A pessoa é uma casa pobre, que não tinha janela, mas a janela não tinha grade, sabe? Era uma casa que parecia ser em comunidade, né? Em favela e tudo mais. E aí, sabe o que a pessoa fez? A pessoa colocou uma cama na janela. Sabe, cama de aço, aquelas camas de aço? E a pessoa grudou a cama na janela para fazer de grade. Cara, isso é criatividade, mano. Não tem fim. Só que se a gente parar para analisar, isso também é uma gambiarra psicológica. Porque se a pessoa está num ambiente que é violento, que a pessoa não pode deixar a janela aberta, que precisa ter uma grade a ponto da pessoa colocar uma cama, o ego maduro devia estar fazendo o quê? Como que eu saio dessa situação? Qual é a solução? Eu preciso estudar, preciso trabalhar, eu preciso, sei lá, o que eu preciso fazer para não estar nessa situação aversiva? O que a gambiarra psicológica brasileira faz? Vou botar uma cama aqui e resolve. Isso é só um exemplo para contextualizar como que a diferença entre um ego imaturo lidando com as aversões e com os prazeres e o que um ego maduro faz com as aversões e com os prazeres. Se tem uma aversão, eu não posso fugir, eu tenho que resolver. Se tem um prazer acontecendo e eu estou perdendo a linha nesse prazer, é porque eu estou sofrendo. Se existe um sofrimento existencial, eu não posso simplesmente tamponar esse sofrimento, essa lacuna emocional, esse sofrimento existencial, esses traumas com prazer. Eu preciso resolver. O ego maduro vai buscar o quê? Resolver. Para ele voltar para o silêncio, para a paz.
enquanto que o ego imaturo vai querer sempre o quê? Foge, 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 me dá, me dá, me dá. Esses são os fatores ansiolíticos. É isso que causa ansiedade. A mente compulsiva tentando fugir ou tentando obter mais prazer. Tac, 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 tac. A mente é muito interessante conversar com pessoas que têm ansiedade e vão sentar para meditar, porque ela fecha os olhos e ela desliga aquela mente primária, aquelas ondas cerebrais mais betas, né, que de atividade, e ela consegue diminuir, né, a atividade e ela consegue ir aprofundar na mente que tá fragmentada em vários planos, né, de ansiedade. Quando ela consegue fechar, desligar um pouco esse primeiro plano mental, a pessoa ela começa a ouvir vozes no sentido de tipo, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso... E é muito engraçado quando as pessoas relatam isso. Que elas falam assim, nossa, Henrique, eu comecei a perceber que eu fico pensando em coisas que aconteceram, sei lá, muitos anos atrás, e eu percebo que, tipo, até hoje eu estava tentando resolver isso. E que como que isso me causa ansiedade? As pessoas têm uns insights muito interessantes. Nossa, Henrique, eu estava meditando e eu lembrei a vez que a minha mãe falou isso para mim. E eu percebo o quanto que a minha mente ainda estava presa àquilo, tentando refazer aquilo, tipo assim, como se eu estivesse tentando evitar que minha mãe falasse aquilo, mas ela já falou aquilo. E como que isso estava me causando ansiedade? Muitas vezes a gente precisa de realmente meditações profundas para a gente acessar essas abas abertas muito profundas. E tem abas abertas que também são muito dolorosas. Pessoas que passaram por situações de extremo abuso na infância, que hoje são causadoras de ansiedade, cara, essa pessoa, quando ela vai sentar para meditar, ela vai ver essa aba aberta lá, e ela vai trazer, ela vai ter que sentir aquela dor toda de novo. Entendendo isso, a gente entende a mente ansiosa. A pessoa está lá com ansiedade, estão conversando com a pessoa. Ah, eu tenho ansiedade. Você já pode perguntar qual a dor que você está tentando evitar, qual o prazer que você está tentando refazer. E a pessoa ela vai falar. A parte primária, né? Aquilo que está mais em evidência. Mas se a gente for conversando com a pessoa, cara, vai vir, vai se abrir um mar de traumas e um mar de aversões, de dores e de prazeres nisso tudo. Vai ficando tudo meio embolado ali. Olha, a gente está aqui, obviamente, todas vocês estão aqui buscando autoconhecimento, né? Buscando entender a si mesmos. Mas a gente não precisa nem de muita reflexão para a gente entender que se uma pessoa está sofrendo com ansiedade por busca pelo prazer, tem alguma coisa errada. Uma pessoa que tem um mínimo de autoconsciência, de percepção interior, que ela começa a se perceber ansiosa porque ela está querendo parte de comida, o sexo, compras, validação social, a pessoa já percebe, pode ter alguma coisa que está errada. Por quê? Porque eu estou sentindo ansiedade, isso está me causando desconforto, está me fazendo sofrer, eu preciso olhar isso aqui. Isso vocês aqui. A forma saudável de vivenciar o prazer é enquanto o prazer estiver acontecendo, ótimo, deixa o prazer acontecer. Não precisamos ser vitorianos, né? Na época, por exemplo, na época de Freud, as pessoas, principalmente na Europa ali, as pessoas sabem como é que as pessoas transavam? A mulher deitava, abria as pernas, colocava-se um lençol branco, um buraquinho ali na região genital. O homem deitava em cima, a mulher ficava coberta, tá? Com o lençol, nem a cara ficava de fora.
O homem só enfiava o pênis na vagina e acabou. Isso era o sexo de 1900, da Europa. Ou seja, vivenciar o prazer naquela época era uma coisa extremamente o quê? Demoníaca, diabólica. Você não podia nem vivenciar o prazer, era uma coisa do demônio. Pessoal, o prazer é importantíssimo. O prazer faz parte da vida humana. É óbvio que o prazer é bom, é importante. A questão é vivenciar o prazer com consciência. Você está comendo, a comida está gostosa, maravilha, maravilha. Vivencia aquele prato de comida gostoso. Agora, acabou de comer, acabou. Qual é a próxima experiência? É o trabalho, é com reunião, uma conversa, é a família, o que quer que seja. A questão é que as pessoas ficam tentando evitar experiências ou repetir experiências. Ao invés de simplesmente estarem abertas para as experiências que estão acontecendo. Às vezes você está vivendo uma experiência prazerosa, ótimo, maravilha, vive com consciência essa experiência. E às vezes vocês vão estar passando por experiências aversivas, tranquilo. Viva essa experiência aversiva com consciência também. Esse vai ser o tema da próxima aula, que eu vou falar sobre paz, felicidade, alegria e gratidão, que eu vou falar um pouco dessas dinâmicas, que é possível a gente sentir paz na tristeza ou na felicidade. É possível a gente estar em paz vivendo um luto, por exemplo, que geralmente é aversivo, né? É possível a gente estar em paz vivendo qualquer situação ou emoção positiva ou negativa. A questão é, aquilo que a gente está vivenciando naquele momento, a gente está consciente desse momento que está acontecendo, essas situações, ou a nossa mente está querendo um prazer que já aconteceu, ou evitar uma dor que aconteceu? A nossa mente está presente ou a nossa mente está fragmentada no passado? Prazer não é problema. O problema é quando a mente fragmenta e fica presa a um prazer do passado, querendo repetir incessantemente esse prazer. Pode comer uma comida gostosa, cara, aproveita. Acabou a comida, acabou. Tá lá com o marido, com a esposa, com o namorado, numa noite, num dia legal, tá vendo aquela situação tá maravilhosa, um pimba-pimba gostoso, beijo na boca pra lá, irmão pra cá, é beleza. Maravilha, cara, aproveita isso, cara. Aproveita, pô. Vive essa experiência com essa pessoa. Agora, acabou ali, acabou. Qual é a próxima experiência? O que, que eu preciso? Qual é para onde Deus está me indicando para a próxima experiência? Agora eu preciso ir para o meu trabalho, beleza? Vai vivenciar a experiência do seu trabalho. E esteja consciente do que está acontecendo no trabalho. Agora, você está no seu trabalho pensando no pimba-pimba da manhã? Aí, essa é uma má relação com o prazer. Porque o prazer do passado te impede de vivenciar a experiência que está acontecendo naquele momento. Isso faz você rejeitar o momento presente. Por isso que eu quis dar essa aula hoje, porque essa aula vai ser importante para vocês entenderem a próxima. Para vocês entenderem essa questão de aceitação do momento presente, rejeição do momento presente, resistência ao momento presente. E geralmente, quando a mente está rejeitando o momento presente, é por quê? Porque ela está querendo o prazer do passado ou evitar uma dor do passado. Quando a gente entende essas dinâmicas mentais, fica mais fácil, né, da gente entender a nós mesmos, porque a mente humana ela funciona a partir de engrenagens. A dinâmica mental da ansiedade é essa. A engrenagem que faz a ansiedade acontecer é essa. Só que para cada ser humano vão ser temas, cenários, personagens completamente diferentes um do outro. Mas a dinâmica é essa. Um dia também eu vou dar a aula da dinâmica mental da depressão, que eu vou trazer para vocês o que acontece na mente depressiva. Qual é a dinâmica mental que leva à mente depressiva? Para cada pessoa vai ser motivos diferentes.
vão ser situações diferentes, mas a dinâmica mental é a mesma. A mente é como se fosse um instrumento, é como se fosse uma máquina. O cérebro é uma máquina, a mente também é uma máquina. E assim como toda máquina, ela funciona a partir de dinâmicas. Quando a gente entende essas dinâmicas interiores, do que leva ao que na mente, é só a gente encaixar, sabe? Uma mente fugindo de dor ou para repetir um prazer. Essa é a dinâmica. Aí você começa a encaixar. Pô, cara, qual é a versão que eu estou tentando fugir? Qual a dor que eu estou tentando fugir? Qual o prazer que eu estou tentando repetir? E você vai encaixando personagens, cenários, eventos, situações, e vocês vão chegar no mesmo lugar. Hoje, eu ainda aprofundei um pouco mais, coisa que lá no Instagram eu não faço muito, porque senão seria muito extenso, sobre essa questão do ego maduro, do ego imaturo, como que cada um reage diante dessas situações, sobre essa questão do sofrimento existencial e prazer. Aí deu para dar uma aprofundada um pouco maior. Mas muito bom, Natália, saber que você conseguiu pegar essa aula e tipo, trazer para dentro. Beleza, o que está acontecendo em relação a isso dentro de mim? Fica muito mais fácil, né? Por exemplo, eu tenho medo de passar por uma dificuldade financeira. Se você tem medo de passar por uma dificuldade financeira, porque nesse momento você não tem dificuldade financeira nenhuma. Se você tivesse, você não teria medo, você estaria passando por ela. Mas aí você pensa, mas se eu tivesse passando, se eu realmente passasse por uma situação financeira um pouco mais apertada, porque eu me arrisquei para fazer alguma coisa, qual situação aversiva que eu estaria tentando fugir? Às vezes, tem pessoas, por exemplo, que não prosperam financeiramente por conta que os pais não aprovariam. Existem muitos pais que são controladores que não deixam os filhos prosperarem mais do que eles. Então, quando uma pessoa começa a prosperar, ou quando o filho, por exemplo, começa a prosperar financeiramente, ele trava, ele começa a se sabotar. Porque se eu for mais rico do que o meu pai para de me amar. Então, a pessoa não quer prosperar porque ela não quer perder o amor do pai. Ou ela não quer entrar em conflito com a família. Isso é muito comum. Então, a pessoa começa, mas se eu estiver passando por uma situação financeira apertada, às vezes começa a se gerar conflitos familiares que a pessoa quer evitar. E aí a mente compulsiva fica lá, tac, 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 tac. Como que eu prospero e ao mesmo tempo evito conflito? Entende? Isso é muito comum. Quando se trata de dinheiro, nossa senhora, as pessoas hoje em dia não conseguem falar sobre dinheiro. A pessoa fala de tudo, mas não fala de dinheiro. As pessoas têm muita dificuldade de falar sobre o dinheiro. Dinheiro, pessoal, foi motivo de muitos conflitos familiares para muitas crianças. Então, a pessoa, às vezes, passar por um aperto financeiro significa, às vezes, tipo assim, se eu passar por um aperto financeiro, a minha mãe vai me ver como uma fracassada. E ela já falou o quanto que eu era fracassada. Então, eu não posso me arriscar um pouco mais na vida, porque se eu me arriscar um pouco mais na vida, eu vou ter que olhar para a minha mãe, que me chama de fracassada. Eu vou ter que lidar com esse trauma infantil de me sentir um fracasso, porque minha mãe falava que era fracassada. Então, eu tenho que andar o quê? Eu tenho que andar na linha. Não posso arriscar nada. Eu tenho que ser o quê? Quadrada. Eu não posso nem empreender, porque empreender, pessoal, é risco. Quem aqui empreende a minha vida, eu sou um total empresário de mim mesmo, assim, digamos. Eu sou um total empreendedor de mim mesmo. Eu vivo no risco todo mês. Eu não tenho garantia de nada. Quem empreende aqui sabe muito bem disso. Muitas pessoas não conseguem empreender em si mesmas. E quando eu digo empreender, às vezes eu não estou nem falando de abrir empresa, não, ou de trabalhar no comércio. Às vezes eu estou falando de tipo, se lançar numa profissão. Por exemplo, eu faço faculdade de psicologia. O psicólogo clínico, por exemplo, é o empreendedor de si mesmo.
Pode ser que ele tenha mês, ele tenha cliente, pode ser mês que ele não tenha. Uma pessoa que tem esse medo do olhar do fracasso do pai e da mãe, jamais vai conseguir ter uma profissão assim. Jamais vai conseguir se arriscar um pouco mais, se abrir um pouco mais para a vida. Vai estar sempre ali, não. Eu preciso evitar de minha mãe e meu pai me verem como um fracasso. Não posso me arriscar. Não posso sair da linha. E a pessoa vai vivendo na mediocridade. Pelo simples fato de querer evitar esse trauma do passado. De querer evitar essa dor do passado, de ter sido chamado de fracassado, de se sentir um fracassado, que é uma humilhação, né? Não deixa de ser uma humilhação, uma rejeição, um abandono familiar. Então, eu estou dando exemplos, vários exemplos, variados exemplos para você, porque eu não conheço sua história, eu não sei qual é o seu cenário, né? Eu não sei qual é a sua situação, mas para você refletir. O que você tenta evitar, por exemplo, de dor, ao você prosperar financeiramente? Ou você se arriscar um pouco mais para você ganhar um pouco mais? De você sair um pouco da linha, sabe? E fazer uma coisa diferente. Qual é a dor que você está tentando evitar? Fez sentido para você? Agora dá para entender um pouco mais, que além dessas questões que você trouxe, ainda tem esse evento depressão que te trouxe mais um trauma, né? Então, tipo, se eu me abrir um pouco mais, será que eu volto para a depressão? Então, ainda tem o quê? A evitação de sentir depressão de novo. A fuga de você sentir a dor da depressão de novo. Então, fora todas as outras questões que devem existir, ainda tem essa nova questão. Será que se eu me arriscar um pouquinho aqui, eu vou sentir depressão de novo? Será que se eu responder essa cliente dessa maneira, eu vou voltar para a depressão? E a mente fica ali. Não estou dizendo que é fácil. Eu sei que é doloroso. Sabe uma coisa que ajuda muito nessas situações? Começar a refletir sobre a morte, pela onde todos nós vamos. Se você, tipo, começa a refletir mesmo, sabe? Tá lá no ônibus, começa a ver a paisagem, começa a refletir sobre a morte. Se eu fosse morrer amanhã, faria sentido eu ter medo disso? Se eu morrer daqui a pouco, coisa que provavelmente vai acontecer com todo mundo aqui, vai ter, na hora da morte, na hora que eu estiver morta, isso vai ter feito sentido, ter tido esse tipo de medo? Como que eu vou me enxergar se eu fosse morrer hoje? Você se enxergaria como uma pessoa covarde ou uma pessoa corajosa? Porque todos nós vamos morrer, tá, pessoal? Uma filosofia que eu gosto muito da antiguidade é que na antiguidade as pessoas elas não viviam para viver mais um dia. Coisas que as pessoas fazem hoje em dia. As pessoas hoje em dia vivem com mentalidade de vou viver mais um dia. Antigamente não era assim. Antigamente enquanto eu estiver vivo, a minha vida tem que fazer sentido para a hora da minha morte. A minha vida não tem que ter sentido enquanto eu estiver vivo. A minha vida tem que ter sentido na hora que eu estiver morrendo. A minha vida tem que ter sentido na hora de eu estar morto. É na hora de eu estar morrendo ou estar morto que a minha vida tem que ter tido sentido. E não para o dia seguinte. Refletir sobre a morte nesses momentos ajuda muito a gente a lidar com essas situações de medo. A gente quebrar essa couraça inicial do medo. Não digo que é fácil, não. Você vai se cagar toda. Mas você começa a quebrar um pouco isso. Henrique, muito obrigada. Eu tô aqui um pouco passada, porque eu achava que eu tinha medo de muitas coisas, mas eu nunca tinha me tocado que eu tinha medo de voltar para a depressão. Por incrível que pareça,
me apego muito àquela coisa que diz: há certas verdades que, mesmo estando na nossa cara, às vezes a gente não consegue ver. E hoje, falando com você, você falou isso e na hora já comecei a chorar, a me tremer, porque eu acho que é justamente isso. Eu acho que eu sofri tanto naquela fase e eu tô com muito medo de voltar para esse lugar. Mas muito obrigada, eu agradeço todos os dias, assim, a Deus pela sua vida, por conhecer seu canal e por estar aqui, porque eu tô aprendendo e evoluindo muito, então que Deus te abençoe. E, gente, desculpa por ter falado muito, mas muito obrigada, tá bom? Tranquilo, gratidão por você compartilhar um pouco da sua história com a gente, tá? Você pode ficar Obrigada. tranquilo. Pode ficar tranquilo. Aqui, para depressão, você não volta. Você pode ter outros problemas. Aqui não é garantia de que ninguém vai ter problema. Aqui é garantia que todo mundo vai ter novos problemas. Tá bom? Então é isso. Pessoal, por hoje é só.